Fala galera do pré-técnico, tudo bem? Aqui é a professora Ana Beatriz e hoje a gente vai ver uma matéria chamada hidrostática, tá? Essa matéria ela já faz parte da apostila 2 de vocês. Vamos ver o que é. Bem, para começar, o que seria hidrostática? Gente, hidrostática é uma parte da física que ela estuda as propriedades relacionadas a líquidos, tá? Em equilíbrio estático. Na verdade, ela trabalha as propriedades relacionadas a fluidos. Depois a gente vai ver o que é um fluido. Mas principalmente para vocês, esses fluidos serão líquidos, ok? O que seria fluido, gente? Fluido é uma matéria em condições de exibir movimento relativo entre as partes que a compõem. O que seria isso, gente? Fluido, ele vai tomar a forma do seu recipiente, assim como um gás e um líquido, tá? E ele não precisa necessariamente ser totalmente líquido ou totalmente um gás. Ele pode ser algo mais viscoso, como, não sei se vocês lembram, o piche. Piche é um material usado para pavimentar a rua, tá? Gases e líquidos são exemplos de fluidos. Os fluidos têm a forma do recipiente que ocupam e, portanto, não mantêm a forma, ok? Quando estão sob pressão, os fluidos escoam com facilidade. Na hidrostática, nós estamos interessados nas condições de equilíbrio dos fluidos. Gente, lembra o que eu falei de equilíbrio? Eu falei com vocês que quando um corpo está em equilíbrio, a resultante das minhas forças é zero. Ou seja, ele não tem velocidade, tá? A velocidade do meu fluido é zero. Por isso que é hidrostática. Hidro seria do meu fluido e estática porque ele vai estar parado. Antes de começar a falar propriamente da hidrostática, vocês precisam saber o que seria densidade ou massa específica. Vocês vão encontrar em diversos materiais um pouco de diferença entre densidade e massa específica, tá? E essa é uma matéria que na parte de química também é um pouco falada. Mas para mim, e para alguns físicos e alguns autores que eu gosto de usar, densidade e massa específica seria praticamente a mesma coisa. A gente considera que um fluido em um meio contínuo, homogêneo, a gente define a massa específica, né, ou a densidade, como a razão entre a massa do meu fluido por unidade de volume. Então, densidade, gente, é massa dividido por volume, tá? Lembrando sempre de unidade. A minha massa, ela pode estar em grama ou em quilograma, tá? Que são os mais comuns. E o meu volume, ele pode estar em centímetro cúbico ou metro cúbico, tá? Que são os mais comuns também. Aqui eu tenho o primeiro exemplo de densidade, a gente vai fazer essa continha, vou ler com vocês e vou fazer. O mercúrio é um metal que possui densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Aqui, ó, gramas por centímetro cúbico é a minha unidade de densidade, em condições normais. Dessa forma, um volume de 1 litro, ou seja, 1 decímetro cúbico, desse metal tem massa em quilogramas igual a... Vamos lá. Deixa eu resolver aqui para vocês. Primeira coisa, vou anotar o que ele me deu, tá? Ele me deu a densidade da minha substância, que ele é mercúrio, que é 13,6 gramas por centímetro cúbico. Ele deu volume, que é 1 litro. Só que eu não posso fazer conta litro com 1 centímetro cúbico, tá? Eu tenho que passar 1 litro para centímetro cúbico. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 centímetros cúbicos, certo? Agora eu vou fazer. Densidade é igual a massa sobre volume. Vamos lá. Eita. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, minha densidade, que é 13,6, vai ser igual a M, que eu quero saber, dividido por 1000, tá? A gente vai usar o 1000, que está em centímetro cúbico. Então, são 1000 centímetros cúbicos. Se está dividindo, vou passar para lá multiplicando, tá, gente? Não põe a letra do outro lado. Eu sei que vocês têm mania de botar a letra do outro lado,
mas é uma igualdade. Se é uma igualdade, ela pode estar do lado de lá ou do lado de cá. Deixa a letra aqui para vocês não se confundirem. Pega o 1000, ó, passa para o lado de lá, multiplicando. Vai ficar 13,6 vezes 1000 igual a M. Isso vezes 1000 vai dar 13.600 M. Ou seja, a minha massa é 13.600. Então, massa é igual a 13.600 gramas. Por que grama? Porque a minha densidade estava em grama centímetro cúbico. Então, a minha massa tem que ser em gramas, tá? Só que ele não quer em grama, ele quer em quilo. Então, eu preciso passar 13.600 gramas para quilo. Como é que passa de grama para quilo? Eu vou andar com a vírgula para lá, tá? Vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Minha vírgula vem para cá. Então, são 13,6 quilogramas. Letra D de dado. Essa é a resposta. D de dado. Foi? Tranquilo, né? Só presta muita atenção na unidade, tá? Vamos lá, vamos seguir. Bem, agora sim. Antes de falar dos teoremas da hidrostática, né, que eu tenho 3 teoremas muito importantes, eu preciso dizer para vocês o que é pressão. Pressão é uma grandeza que a gente estuda muito a fundo nessa parte de hidrostática, tá? O que seria pressão? Gente, a pressão é definida pela razão, tá? Entre a força sobre área. A gente já estudou o que é força, tá? Eu vou fazer uma força sobre uma determinada área. E quando eu dividir a minha pressão a minha força pela área, eu vou ter minha pressão, tá? Lembrando que pressão, a minha unidade é em Pascal no sistema internacional, tá? E minha força é em Newton no sistema internacional e minha área tem que estar em metro quadrado, tá? Aqui eu tenho um desenho que exemplifica, né, a minha força, que é essa seta vermelha, em cima de uma área verde. Um exemplo disso é salto alto. Quando seu salto é fino, né, eu tenho o meu peso é uma força, lembra? Peso é força. Então, eu tenho meu peso em cima de uma área pequenininha. Se minha área é pequenininha, minha pressão é alta. Agora, se eu tenho um salto mais grosso, eu tenho o meu peso em cima de uma área maior. Então, quanto maior a área, menor é a minha pressão, tá? Aqui tem um exemplo. Em uma competição esportiva, um halterofilista de 80 quilos levanta uma barra metálica de 120 quilos, apoia-se sobre os seus pés, cuja área de contato com o piso é de 25 centímetros quadrados. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e lembrando-se de que a pressão é o efeito produzido por uma força sobre uma área e considerando que essa força atua uniformemente sobre toda a extensão da área de contato, ele quer que calcule a pressão exercida pelo halterofilista sobre o piso em Pascal. Tá? Então, se ele quer em Pascal, tem que estar no sistema internacional. Deixa eu apagar aqui. Bem, vamos lá. Primeiro, eu vou separar o que ele me deu na questão. O que ele me deu na questão? Ele deu o peso do halterofilista, né? Vou botar aqui H, que é 80. Gente, peso, lembra? Peso é massa, vou botar aqui, ó, pra ninguém esquecer. Peso é massa vezes gravidade, tá? Massa vezes gravidade. Então, ele falou que a massa dele é 80 e a gravidade é 10. Então, ó, 80 vezes 10 é 800 newtons. Esse é o peso dele. E ele falou da barra. Então, eu tenho o peso da barra, que é a massa da barra, que é 120, vezes 10. Tá aqui, ó, 1.200 newtons. Eu sei que pressão é força sobre área.
Pressão é força sobre área, certo? Então, vamos lá. Minha pressão vai ser igual a força. Qual é a força que eu vou exercer aqui? É o peso dele mais o da barra. Então, vai ser 800 mais 1.200. Dividido pela área. Ele deu ali, ó, 25 centímetros quadrados. Então, isso aqui, ó, vai ficar 2.000 dividido... Gente, não pode ser 25, tá? Eu botei aqui 25 para saber que vocês têm que transformar. Tá em centímetro quadrado, eu tenho que botar em metro quadrado. Como faz? Anda para lá, 4 casas. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou andar 1, 2, 3, 4. É assim que vai ficar, tá? Por que 4? Porque é de centímetro quadrado para metro quadrado, tá? Então, aqui é 0,0025. Show? Você vai dividir isso aqui. Vocês podem dividir direto ou aconselho a colocar em notação científica para vocês aprenderem a trabalhar com notação. Como que faz? Como que coloca isso aqui em notação? Aqui, ó, o 2.000 vai ficar 2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, elevado a 3. Lembra que a gente fez isso em sala? 2 vezes 10 elevado a 3. E aqui embaixo vai dar 1, 2, 3, 4. Eu vou botar 25, tá? Vou botar 2,5. 2,5, 1, 2, 3. Elevado a 10 a menos 3, tá? Aí vocês fazem essa continha. Quando vocês fizerem essa continha, isso vai dar 8 vezes 10 a quinta Pascal, ok? Essa é a resposta. 8 vezes 10 a quinta Pascal. Essa aqui é a nossa pressão. Bora lá. Pressão hidrostática. O que seria minha pressão hidrostática? Gente, minha pressão hidrostática é a pressão que eu chamo de pressão de coluna d'água, tá? Aqui eu tenho um recipiente e dentro desse recipiente eu tenho um líquido, né? Água, tá? Esse líquido, ele tá a uma altura e essa parte aqui do líquido, nessa altura, ela faz uma pressão sobre essa base, que é a área que o recipiente está em cima. Então, por isso que eu chamo isso aqui de coluna de água. É a pressão dessa coluna de água. E o que seria essa pressão? Ó, a pressão, ela pode ser escrita dessa forma, que é a densidade vezes o meu volume vezes a gravidade dividido pela área. No final de tudo, o que vai acontecer? A minha pressão, ao invés de ser escrito força sobre área, toda vez que ela for a pressão de líquido, pressão hidrostática, de uma coluna de água, você pode escrever como a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura dela. Ou seja, o que isso significa? Que a pressão hidrostática, ela só depende da altura da minha coluna, só depende da gravidade e da densidade do meu líquido. Não depende de nada mais, ok? Pressão atmosférica. O que seria a minha pressão atmosférica? A pressão atmosférica é o peso que o ar exerce, tá, sobre a superfície da Terra. E o seu valor, ele depende da altitude do meu local. Não sei se vocês já passaram por essa experiência de quando vocês estão subindo a serra, né, subindo uma montanha, quanto mais alto, menor é a sua pressão. Ou quando vocês mergulham numa piscina muito funda, vocês sentem o ouvido, porque quanto mais profundo, né, quanto mais baixo eu estiver, quanto mais profundo for, a minha pressão, ela aumenta, tá? E aqui embaixo, ó, pressão atmosférica a nível do mar é aproximadamente 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. E ele exerce uma força de 1 vezes 10 a 5 newtons, tá? Teorema de Steven. Teorema de Steven é o primeiro teorema que a gente vai ver. O que significa este teorema? Para vocês, todos esses teoremas, eles caem de uma forma mais teórica, tá? Mas o que significa esse teorema de Steven? O teorema de Steven, ele fala da diferença de pressão. Aqui, ó, tem um ponto A e um ponto B.
O ponto A está um pouco mais acima, ou seja, ele tem uma altura a mais que o ponto B. Então, entre o ponto A e o ponto B, eu tenho uma diferença de pressão. Porque aqui eu vou ter uma pressão, porque a altura é maior, e aqui eu tenho outra pressão, que a altura é menor. E a pressão, ela depende da altura. Como que eu vou calcular essa diferença? Ó, delta, lembra? Delta é a diferença. Delta, diferença de pressão, vai ser igual a densidade do meu líquido, vezes a gravidade, vezes a variação de altura, tá? E quando eu tenho pontos que estão à mesma altura, aqui ó, o A, o B e o C, eles estão à mesma altura. Se eu tenho pontos à mesma altura, a minha pressão vai ser a mesma, tá? Esse que é o teorema de Stevens. Vamos fazer um exercíciozinho. A diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar por inspiração é em torno de 0,1 vezes 10 à quinta Pascal, ou 0,1 atm. Atm e Pascal são 2 unidades de pressão, tá? Assim, mesmo com a ajuda de um snorkel respiradouro, né? Um mergulhador não pode ultrapassar uma profundidade máxima, já que a pressão sobre os pulmões aumenta à medida que ele mergulha mais fundo, impedindo-os de inflarem. Considerando a densidade da água aproximadamente 10 ao cubo, ou seja, 1000, né, quilogramas por metro cúbico, faltou aqui, ó, é metro cúbico, e a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a profundidade máxima estimada, representada por H, que uma pessoa pode mergulhar respirando com a ajuda do snorkel. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho uma pessoa que ela está mergulhando com esse snorkel, alguns já tiveram essa experiência, só que ela tem uma altura limite, tá? Se ela passar dessa altura, se ela for mais fundo, a pressão sobre o peito dela, né, sobre o pulmão, vai ser muito grande. Ele quer saber qual é essa altura que ele pode ir conseguindo respirar normalmente. É isso que a gente vai calcular. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui a fórmula para a gente fazer. Teorema de Stevens, tá? Porque eu tenho uma coluna d'água. Vai ser ΔP é igual a ρ G ΔH, tá? Bem, eu vou fazer em Pascal, tá? Ele me dá pressão em Pascal e pressão em atm. Vou fazer em Pascal por quê? Pascal é Sistema Internacional de Unidades. E a minha resposta ele quer em metro, que também está no Sistema Internacional de Unidades. Então, ó, ele falou que a diferença de pressão, então ele já me deu a diferença, é em torno de 0,1 vezes 10 à quinta. Então, é 0,1 vezes 10 à quinta. Pronto, agora isso aqui é densidade. Densidade ele deu, ó, considerando a densidade da água. Então, ó, 10 ao cubo vezes gravidade ele também deu 10. E isso aqui ele quer saber. Ele quer saber H, ou ΔH, que é a variação. O que eu posso fazer? Primeiro, eu vou fazer aquela parte ali. Vou repetir esse aqui, 0,1 vezes 10 à quinta. 10 ao cubo vezes 10, repete a base, soma expoente. Aqui é 3 e aqui é como se tivesse o 1, hein? Então, ó, vai ficar 10 à quarta vezes ΔH. Vou passar este cara aqui, mesma coisa. Deixa o ΔH desse lado, passa esse cara que está multiplicando para lá, dividindo. Então, vai ficar 0,1 vezes 10 à quinta dividido por 10 à quarta igual a ΔH. Gente, isso aí, se vocês fizerem essa continha, o meu ΔH, ele vai dar 1 metro, tá? Aí vocês olham para as alternativas e não tem 1 metro. O que vocês vão fazer? Bem, vamos lá. Não tem 1, mas tem 1 vezes 10 elevado a alguma coisa. O que a gente pode fazer? Bem, eu já sei que é 1. Se é 1, eu já elimino a A, a B, a A e a C, né? A B é 1.
Só que a B é 1 vezes 10 elevado a 2. Não, tá? Porque é 1 a resposta. 10 elevado a 2 significa 100. Bem, a D é 10 elevado a 1. Gente, 10 elevado a 1 significa 10. Agora, vamos lá. Vamos lembrar. Qualquer número elevado a 0 é igual a quanto? 1. Então, eu posso escrever minha resposta dessa forma. 1 vezes 10 elevado a 0. Por quê? 1 é a resposta, 1 metro. 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, se todo número elevado a 0 é igual a 1, é que é a mesma coisa que 1 vezes 1, que é igual a 1 metro. Então, ali só foi uma pegadinha para vocês fazerem a conta e acharem que não acharam o resultado, mas acharam. É letra E de elefante. Vamos lá. Eu vou prosseguir. Prosseguindo. Princípio de Pascal. O que a gente vai fazer com o princípio de Pascal? Gente, princípio de Pascal é um outro teorema. E o que esse teorema significa? Eu tenho aqui pode ser um pistão, ou esse aqui é aquele elevador hidráulico, né? Que o pai de vocês leva o carro, eu tenho que levantar o carro para mexer nele. E o que acontece aqui? Eu tenho uma força desse lado que é aplicada a uma área, e desse outro lado eu tenho uma outra força aplicada em uma outra área. O que acontece? O que é o princípio de Pascal? Ele fala que a pressão desse lado aqui, que a gente chama de 1, da força 1 de área 1, é igual à pressão deste lado aqui, tá? Então, a pressão 1 é igual à pressão 2. Se pressão é força sobre área, minha força 1 sobre a área 1 é igual à força 2 sobre a área 2. Tá? Aqui eu tenho um outro exemplo. A ferramenta usada em oficinas mecânicas para levantar carros chama-se macaco hidráulico. Em uma situação, é preciso levantar um carro de massa de 1000 kg. A superfície usada para levantar o carro tem área de 4 metros quadrados e a área na aplicação da força é igual a 0,0025 metros quadrados. Dado o desenho abaixo, ele quer saber a força aplicada para levantar o carro. Gente, o carro vai estar aqui, né? E é aqui que eu vou aplicar a força, tá? Então, ele quer saber esta força aqui, força 1, que eu vou aplicar naquela área menor. Deixa eu apagar. Vamos lá. Princípio de Pascal, ele fala força 1 dividido pela área 1 é igual a força 2 dividido pela área 2, tá? Força 1 é o que ele quer, que é onde eu vou aplicar a força. Quem é a área 1? A área 1 é a menorzinha, que ele deu ali embaixo, que é a força de aplicação, que é 0,0025. Força 2, gente, força 2 é o peso do carro. Peso, se é peso, é massa vezes a gravidade. A massa do carro é 1000, gravidade é 10, tá? E a área que o carro tá, que é a área 2, é 4. Então, F1 vai ser igual a... Aqui vai ficar 10.000 vezes 0,0025 dividido por 4. Se vocês fizerem esta continha, ela vai dar 6,25 newtons, tá? Newton é força. 6,25 newtons. Essa aqui é a nossa resposta. Vamos seguindo para o nosso último teorema, que é o empuxo. Gente, o que seria empuxo? Empuxo é a força, empuxo é uma força, tá? Então ela é vetorial, que te impulsiona, né? Que o líquido faz para você subir, digamos assim, tá? Aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um copo com uma água dentro e tem aqui um cubo de alguma coisa, um cubo de gelo. Aqui vai agir duas forças sobre ele. O peso do meu objeto
e o empuxo, e esse empuxo, gente, é causado pelo líquido, tá? Mas o que é importante vocês saberem? Isso aqui, ó, todo corpo imerso, total ou parcialmente num fluido em equilíbrio, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido ascendente, aplicada pelo fluido, e esta força é denominada de empuxo, tá? Se é uma força, empuxo, a unidade é Newton. Então, eu tenho aqui o último princípio, que é o princípio de Arquimedes, que fala sobre o empuxo. O que é o princípio de Arquimedes? Arquimedes ele descobriu que todo corpo imerso em um fluido, em equilíbrio, dentro de um campo gravitacional, fica sob a ação de uma força vertical, com sentido oposto a esse campo, aplicada pelo fluido, cuja intensidade é igual à intensidade do peso do fluido, que é ocupado pelo corpo. Note que o volume do fluido deslocado corresponderá ao volume do corpo que está imerso, tá? Então aqui, ó, o que é o meu empuxo? O meu empuxo, né, que é o princípio de Arquimedes, que ele descobriu, que para calcular o empuxo, eu vou ter a densidade do fluido, que é? Do líquido que o meu objeto tá, vezes o volume deslocado. O que é volume deslocado? O meu objeto, ele pode estar totalmente dentro do líquido, ou ele pode estar parcialmente dentro do líquido. Eu só vou levar em consideração a parte que está dentro do líquido, tá? Vezes a gravidade. Aqui eu tenho exemplos, os principais exemplos. O que seriam esses principais exemplos? São 3 casos. Esse caso aqui, ó, eu tenho que a densidade do navio, tá? Eu tenho um navio, ele está no mar. A densidade do navio é igual à densidade do fluido, ou seja, a densidade do navio é igual à densidade da água. Quando isso acontece, eu falo que o corpo está em equilíbrio, tá? Se ele está em equilíbrio, o empuxo ele é igual ao peso. Aqui, ó, eu tenho uma outra situação. Eu tenho um bloco de madeira, né? E a sua densidade ela é menor do que a densidade do fluido. O que acontece quando a densidade do objeto é menor do que a densidade do líquido que ele se encontra? O meu objeto ele afunda. Quando ele afunda, isso significa que o meu empuxo, né, ele vai ser maior que o meu peso, ok? E aqui eu tenho a densidade da pedra. A densidade da pedra é maior que a densidade do fluido. Ou seja, o meu corpo... Desculpa, gente. Aqui, o corpo ele flutua. Se ele flutua, a densidade menor flutua. Então, o empuxo é maior que o peso. E aqui, a pedra, a densidade é maior. Se a densidade é maior, ele afunda. Se afunda, o peso ele tem que ser maior que o empuxo, né? Porque o peso está puxando o objeto para baixo. Tá? Última questãozinha. A respeito do princípio de Arquimedes, sobre o empuxo, né? Ele quer que marque a alternativa falsa. Tá? A nossa alternativa falsa. Preste atenção, tá? Porque geralmente a gente marca a correta. Ele não quer a correta, ele quer a falsa. Letra A. O empuxo é uma força que sempre atua na vertical e para cima. Sim, porque eu acabei de dizer para vocês, né? Que o empuxo é a força que ela vai atuar na vertical e sempre para cima. B. Se um objeto boia na superfície de um líquido, podemos dizer que o empuxo é maior que o peso. Portanto, a densidade do líquido é maior que a densidade do objeto. Sim, eu acabei de dizer para vocês isso no slide anterior. Letra C. Se um objeto ele afunda ao ser colocado em um recipiente que o contém determinado líquido, podemos dizer que o empuxo sobre o objeto é maior que o peso. Portanto, a densidade do líquido é maior que a densidade do objeto. Não, encontramos a falsa. Gente, quando o meu objeto ele afunda, vou botar aqui, ó, vou voltar rapidinho. Quando ele afunda, que é esse caso aqui, se meu objeto ele está afundando, o que está acontecendo? A pedra, a densidade da pedra é maior, por isso que ela afunda. E o que acontece? O meu empuxo é menor que o peso. Então aqui, ó, ele fala que o empuxo é maior, isso está errado. O empuxo é menor que o peso, tá? Então encontramos a nossa falsa. A falsa é a letra C, ok? Gente, por hoje é só, tá? Assistam a próxima aula, comente lá coloque seus nomes lá no nosso comentário, tá? E não esqueçam, por favor, façam os exercícios e tirem as dúvidas, ok? Beijinho, até a próxima aula, tchau, tchau.